Oi. A Mel bem distraída, deu Mel, vai começar. E ela blá, 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 blá. O Mauro já tá aí. Legal, uma banana pra ele. Eles estão avisando aos seguidores que nós começamos um vídeo ao vivo. É sempre assim, demora um pouquinho. Vamos aceitar o pedido do Mauro. Vamos esperar ele entrar. Como é que tá todo mundo? Meio do feriadão. Ops! Oi, gente! Tudo bom? Tudo bom? Não estou enxergando ainda a imagem de vocês, mas está carregando. Vai entrar. Eu estava enxergando antes de eu entrar, agora está carregando, mas vai sim. E aí, como é que tá o feriadão? Ai, tá bom, né? Depois de 8 meses, a primeira vez que eu vim para a praia, mas cuidando bastante, não saindo, você sai só de máscara. Um monte de gente aqui na praia não respeitando, né? Mas aqui na minha casa, pelo menos, a gente está tentando cuidar bastante. Mas é ótimo, assim, sair um pouquinho, A gente né? já fazendo a nossa parte, né? Ajuda um pouco, né? Pelo menos Com nosso certeza. Mas é assim de assustar o pessoal aqui na praia, principalmente o pessoal mais jovem. Nossa, muita aglomeração nas banquinhas de crepe, coisa assim, o pessoal não tá nem aí mesmo. É de assustar. Sabe que ontem eu fui entregar um pedido que as pessoas que entregam pra gente não puderam ir, né? E era um pedido no meio da tarde. Porto Alegre tá bem vazia, assim, mas aqui também. Parece que quanto mais fica menos pessoa, as pessoas menos respeitam, sabe? Né? O Encol ali tava lotado, o pessoal tudo sem máscara, sabe? É bem Que triste loucura, isso. né? É muito triste, nossa, porque é um desrespeito com os outros, né? Não, é bem complicadinho, né? Sim, mas o Então, meu feriado é reduzido, porque é só sábado e domingo, porque amanhã eu já trabalho. Ah, é? Aham. Vai nem pra, entre aspas, não vai dar nem pra curtir o feriado mesmo, né? Não, o feriado em si não vai dar, né? Mas, Mauro, primeiro de tudo, a gente quer te agradecer muito por tu ter aceitado, né, o nosso convite de fazer essa live no meio do feriadão, né? Embora, né? E a gente ficou muito feliz, né, que tu tenha aceitado conversar com a gente. E a gente entende, assim, que tudo que está acontecendo, né, no mundo, óbvio, não é só com a gente, é uma coisa bem estranha, né, para não dizer o mínimo, né? E a gente queria que tu começasse contando um pouquinho, né, para nós, para quem está nos assistindo, um pouquinho da tua trajetória, assim, como é que foi, assim, porque como muitas pessoas que a gente conhece, principalmente da nossa geração, tu também é um daqueles que tu não faz só uma coisa, né? Eu acho que essa coisa de fazer só uma coisa a vida inteira ou, né, por um longo período de tempo, não sei se isso ainda existe, mas eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória como jornalista, como teacher, enfim, a palavra é tua. Ai, legal. Tá bom, gente, mas primeiro, muito obrigado por esse convite, porque eu, como teacher e como jornalista, né, sou sempre eu que faço as perguntas, vocês sabem, né? A gente, como teacher, hoje mesmo eu estava conversando com meu cunhado, que como professor, como a aula, né, depende da gente, né? Depende totalmente, naquela 1 hora de aula, é o professor que tem que estar fazendo pergunta o tempo inteiro, não pode deixar o assunto morrer, porque senão a aula não continua. Então, a minha vida é sempre fazer perguntas ou trazer os assuntos, né? Tanto como teacher como jornalista. Então, é muito legal, assim, ter essa oportunidade de ser um pouco perguntado, assim, porque eu acho que responder coisas sobre a gente é tão importante, né? Faz a gente refletir sobre o nosso presente, sobre o nosso passado e também faz a gente pensar um pouco o que a gente quer do futuro. Isso. Paulado. Mas
Exatamente, acho que é muito importante, né? Eu falo muito sozinho, assim, comigo mesmo, mas que bom, eu adorei o convite de vocês. Mas então, deixa eu contar. E daí, quando vocês me fizeram o convite, até eu estava pensando como que eu me tornei, será, professor de inglês? Comecei a relembrar, assim, isso é uma coisa legal também, quando a gente sabe que a gente vai ser entrevistado, a gente começa a tentar racionalizar várias coisas da nossa vida, né? Daí eu lembrei que no prédio onde eu me criei com a minha família, uma vez a minha irmã foi dar aula de matemática e de geografia, eu acho, para uma vizinha nossa. A gente era adolescente, a guria que precisava de aula de reforço também. Eu achei tão legal aquilo da mãe da nossa vizinha ter pago para minha irmã para dar uma aula de reforço para guria. Sim, e eu pensei, nossa, eu também quero fazer isso com algum vizinho. Só que a única matéria que eu me sentia confiante em ensinar alguém naquela época da minha vida era inglês. Eu pensei, eu vou falar para os vizinhos que assim como a minha irmã eu também dou aula, mas dou aula de inglês. E aí foi isso, assim, eu montei uma pastinha primeiro e com umas aulas assim que eu criei, que eu inventei, e falei para os meus vizinhos da minha idade e para as mães desses meus vizinhos da minha idade que eu dava aula de inglês particular, só para ir na onda da minha irmã, né? E por incrível que pareça, das mães da minha vizinha resolveu então colocar, inscrever, matricular uma guria que era super minha amiga no meu cursinho de inglês. Então ela ia ali na minha casa 2 vezes por semana. E aquilo, né, vocês como são professoras de inglês também sabem como a gente aprende quando a gente tem que ensinar alguma coisa, né? A forma como, se tu quer aprender alguma coisa de verdade, ensina. Porque isso vai te obrigar a estudar, isso vai te obrigar a ir atrás. Então, nossa, foi muito bom para mim aquilo que eu fiz. Porque daí eu dava aula para essa menina e ela realmente aprendeu. Ela se comunicava, assim, eu acho que era um estudante ensinando outro estudante, né, na verdade, porque eu era adolescente, então o que eu aprendia com o meu professor, que eu aprendia no colégio, eu ensinava para ela. E ela realmente aprendeu, foi muito legal. E aí, naquele momento, foi, eu acho que, a minha primeira experiência como empreendedor também, porque daí eu comecei a ganhar um dinheiro fazendo algo. E aí foi muito legal. E eu comecei ali, então comecei com uns 13, 14 anos de idade. E a minha vida inteira, então desde que eu me conheço por gente, eu sempre ensinei inglês a alguém. Sempre. Sempre tinha. Ou era essa vizinha, daí depois surgiu uma tia, depois surgiu um outro vizinho, colegas de colégio, vários colegas de colégio. Enfim, sempre, a vida inteira eu ensinei inglês para alguém. E o jornalismo surgiu no meio disso tudo, porque daí o inglês, ele não era assim, eu não enxergava naquele momento como uma profissão, era algo que eu fazia, como eu falei, para eu aprender mais. Mas, enfim, eu estava ganhando uma graninha, mas o meu sonho mesmo era ser jornalista, né? Desde os 13 anos de idade. Né? Fazer também. Oi? Era um prazer para ti também fazer. Exato. Sim, era um prazer ensinar inglês, porque eu sempre adorei estudar inglês, então ensinar também era um prazer. E eu, então, desde os 13 anos de idade também, meu sonho era ser jornalista. Eu sempre fui uma pessoa que nunca esperei, por exemplo, eu não esperava, vou entrar na faculdade para virar um jornalista, para começar a fazer coisas de jornalista. Não, então, desde adolescente também eu gravava com gravador de fita cassete, os parentes, dava de aniversário, por exemplo, sempre nas famílias, o aniversário era tipo um arquivo confidencial que eu fazia com o meu gravador. Entrevistava todos os amigos daquela pessoa, todos os parentes, enfim. E desde também a minha adolescência eu escrevia. Daí eu escrevia na época crônica, né? Eu escrevia e mandava para os jornais. Então, quando eu me formei no colégio, eu tinha mais de 40 textos publicados na Zero Hora, no Diário Gaúcho, no Jornal O Sul, que tinha na época também. Então, eu, de novo, eu não esperava eu vir ser alguma coisa, não esperava para realizar meus sonhos. Eu tinha uma vontade, eu ia lá e fazia. Bom, daí depois, então, claro, eu fui para a faculdade de jornalismo, né, fiz jornalismo, e aí depois comecei a trabalhar na área e sempre dando aula de inglês junto, sempre dando aula de inglês. Daí primeiro, então, eu trabalhei como estagiário no Jornal do Comércio, daí depois eu fui como contratado para Zero Hora, trabalhei uns 4 anos na Zero Hora. Nesse meio tempo também, antes da Zero Hora, eu tive uma experiência no Portal Terra, que antigamente era bem
bem popular, assim, hoje em dia não é mais tanto, né? Mas vocês devem lembrar que teve uma época que o principal site de notícias era o Terra, e o Terra ficava aqui em Porto Alegre. Eu nem sabia que ele era aqui em Porto Alegre, e daí quando eu consegui esse trabalho lá, eu descobri que o Terra ficava aqui em Porto Alegre. Legal. Lá no centro. Tu vê, né? Bom, mas daí então, eu trabalhei então na Zero Hora, no Terra, antes como estagiário do Jornal do Comércio. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar na Zero Hora exigia exclusividade. E daí sim, daí eu tive que parar de dar aula de inglês também totalmente, porque na Zero Hora os horários da gente é uma semana trabalha de manhã, outra semana trabalha de tarde, na outra de noite, na outra de madrugada. Então eu não tinha como ter outras coisas na minha vida. E essa falta de flexibilidade, porque como a Lízia falou no início, eu sempre gostei de ser várias coisas, me incomodaram. Então eu decidi sair da Zero Hora. E nesse meio tempo surgiu uma vaga no Jornal do Comércio, onde eu tinha estagiado, no site do Jornal do Comércio, que iam lançar o site do Jornal do Comércio, que quando eu comecei era só jornal de papel, e aí iam lançar o site do Jornal do Comércio, então eu fui dessa primeira turma do site. E aí sim, quando eu entrei no Jornal do Comércio, o Jornal do Comércio segue direitinho a legislação de jornalista, que é 5 horas. A gente trabalha 5 horas por dia como jornalista, uma carga horária super tranquila, assim, que tu consegue fazer outras coisas. Então isso me cativou bastante, assim. Então eu trabalhava das 8 da manhã, 1 da tarde no Jornal do Comércio e tinha todo o resto da tarde, da noite livre. E aí foi nesse momento, então, que eu voltei a ser professor de inglês para valer. E nesse período também que eu procurei, comecei a enviar meu currículo para a imprensa estrangeira, mandei para várias revistas e jornais de fora do país. Daí para ver também a importância do inglês na nossa vida, né? Tipo, o inglês me permitiu isso, de eu tentar ser correspondente de algum veículo de fora do país. E aí tinha uma revista super técnica que meu pai lia sobre máquinas agrícolas. E daí tava lá, meu pai lia essa revista, mandei para eles também. E não é que essa revista, de todos os que eu mandei, essa revista se interessou pelo meu trabalho. Para eu ser correspondente aqui no Brasil. E eu sou até hoje correspondente deles aqui no Brasil, já faz 10 anos, por aí, um pouquinho mais de 10 anos. E eu recebo em dólar todo mês. Ou antes era todo mês, agora uma vez a cada 2 meses, porque lá fora também tem crise, né? Nessa parte de comunicação. Então, eu tenho esse saláriozinho extra em dólar, que me ajuda muito, e graças ao inglês. Tá, daí no Jornal do Comércio, então, nesse momento, como eu tinha bastante tempo livre, eu fui, porque até então eu dava aula sempre para conhecidos, vizinhos, enfim, fui procurar uma escola de inglês para dar aula. Daí, naquela época, sempre as escolas anunciavam nos classificados dos jornais, quando tinha alguma vaga. E aí foi aí que eu vi o anúncio da escola de inglês Klein, que foi onde eu conheci a Mel. E foi o primeiro lugar que eu trabalhei mesmo como professor de inglês numa escola. Nossa, e foi uma escola para mim muito grande, aprendi muito lá. A Mel lembra que era uma escola super familiar, assim, então eles nos recebiam super de braços abertos, né? Só agora que vocês apareceram para mim. Que bom, agora estou enxergando vocês. Sim. É legal Então, isso, Mauro, porque é uma coisa que eu sempre falo. Não estou desfazendo as outras escolas. Eu sempre gostei muito das outras escolas que eu trabalhei, fui recebida muito bem, mas lá era diferente. Era. Era mais tu fazia parte da família. Sim, é bem isso. E lá, assim, foi sensacional. Sim. Conhecer vocês também, que é uma coisa que a gente levou, tipo, o pessoal ainda fala com eles até hoje. Sim, né? Total, eu também. E era essa cultura da família, né? Eu acho que vocês, como empreendedoras, é legal a gente saber disso também. Tipo, era uma coisa natural da família deles que passava para os professores. Então, nós professores, tínhamos essa proximidade uns com os outros e passava para os alunos também. Então, era tudo uma família. Os alunos também, a gente tinha essa sensação, né, de família com eles. Bom, daí comecei então a dar aula ali no Clay, foi super legal. E daí depois, nesse meio tempo, mudou de donos, infelizmente, né? E aí entraram novas pessoas também, que essas novas pessoas que entraram eram super legais também. Mas daí depois... Já não era o quê? Quando eles entraram foi quando eu saí.
Ah, daí tu saiu. Daí eu fiquei mais um tempo com eles, mas esse casal que entrou, eles ficaram bem pouquinho, acho que 1 ano e pouco, ou 2. Daí depois venderam para um cara que daí queria transformar numa escola de rede, numa coisa super fria. Daí eu saí também. Mas daí, enfim, depois que eu saí de lá, daí eu fui dar aula em outros lugares, na UP, na Quatrum, onde eu aprendi bastante, e depois eu saí das escolas, porque daí entrou o Geração E na minha vida, que o Jornal do Comércio, depois de 6 anos trabalhando no site, me deu esse desafio de criar uma plataforma para empreendedores aqui no Rio Grande do Sul, a primeira, que é uma plataforma, então... Que é muito legal. Sim, que vocês já saíram nela, né? E estão sempre junto com a gente. Então, daí é um site, redes sociais, tem um caderno impresso, podcast, é tudo isso, é uma multiplataforma mesmo. E aí, nesse momento, então, eu larguei as escolas, porque pelo Geração E eu circulo muito, que ela circulava antes da pandemia, né, pela cidade, então não podia ficar fixo numa escola e ter aquela coisa de sempre, todos os dias, tal horário, estar na escola. E aí, então, desde então, eu venho trabalhando com alunos particulares. E hoje, então, eu tenho meus alunos particulares. Hoje eu tenho uns 10, 11 alunos particulares, só aula online atualmente. E daí o jornal, no Geração E as minhas revistas. Faço essas 3 coisas. Quase nada. Pois é. Mas, conta pra nós, assim, Tipo, só isso? tu só faz isso? Como a gente ouve essa pergunta, né? Quando tu é professor, então ainda é o que mais os alunos tu só dá aula. Ai, ai. Aham. Mas, gente. Coisa... Oi, desculpa, te interromper, vai lá. Não, mas assim, eu acho que é muito legal, porque, por exemplo, eu como jornalista, eu preciso de repertório de vida para poder escrever minhas matérias. Então, através dos meus alunos, eu entro em vários mundos diferentes. Eu tenho uma aluna que é advogada, eu tenho uma aluna que é professora, eu tenho, tenho jovens, né? Eu dou muita aula para criança também. Então, eu entro em muitos mundos diferentes, o que me refresca, assim, para ser jornalista, o que é muito importante. Sim. E como professor de inglês, muitos alunos valorizam muito o fato de eu ser jornalista também, justamente por isso, porque para ti ser um bom professor, tu tem que ter um repertório legal de vida também. Porque, de novo, uma hora tu vai estar dando aula para um médico, outra hora para um advogado, outra hora para um empresário, então é legal que tu saiba levar todas as conversas. Então, isso que eu acho legal, assim, se complementa muito. É verdade. E como é que foi, Mauro, assim, ó, já que tu já deu uma pincelada nisso, mas aí, claro, continuou contando a tua história, mas acho que agora, né, é um bom momento de perguntar. Tu falou, porque aí eu circulava muito pela cidade. E agora, como é que foi isso, assim, lá no mês de março? De repente, Organização Mundial da Saúde declara pandemia, os países começam a fechar, não sei o quê, chegou no Brasil e vem os decretos. E aí? Como é que foi isso pra ti? Na tua vida? Sim. Olha, bom, na vida pessoal a gente nem se fala assim, porque eu sou muito de estar, principalmente com a minha família, né? Então a gente muito tempo assim ficou sem se ver. Então a gente é muito apegado, a gente foi criado assim nessa união. Então foi muito, muito difícil para mim nesse ponto. E profissionalmente, assim, que nem a gente está falando aqui no Instagram do Coffee and Stuff, como é que funcionava o meu trabalho? Sempre me perguntam isso quando eu vou dar alguma palestra, alguma universidade. Como é que vocês descobrem as histórias que vocês publicam? Porque normalmente a gente, quando conta uma história de algum lugar novo que abriu na cidade, a gente conta em primeira mão. Sim. Daí as pessoas me perguntam como que isso acontece. E aí, então, naquela época, só conhecia a Mel, ainda não conhecia a Lísia. Eu e a Mel somos amigos, né, desde a época do Clay, nos acompanhamos pelas redes sociais. Eu vi que a Mel começou a postar coisas ali de café e tal, e até que um dia a Mel mesmo teve a iniciativa de me mandar um convite para ir na inauguração. Então acontecia muito assim, tipo,
a gente acompanhava os nossos amigos, ou não amigos, mas assim, ou pelas redes sociais, ou circulando pela cidade. Eu caminho muito pelo meu bairro, assim, porque isso é uma coisa muito importante. Então a gente descobria os novos lugares da cidade assim, porque vários veículos de comunicação, para quem não é da área, para vocês entenderem, como que eles descobrem as notícias? Porque muitos negócios têm assessoria de imprensa. Vocês, inclusive, devem ter sido assediadas por pessoas querendo oferecer assessoria de imprensa para vocês, né? Então, assim, o que acontece? Os negócios contratam um jornalista e esse jornalista fica responsável por fazer esse meio de campo com a mídia, né? Dizer, olha, eu estou atendendo esse café, o Coffee and Stuff, que abriu no Moinhos de Vento, e então, que tal vocês fazerem uma matéria, enfim. Só que o grande diferencial do Geração E era isso, porque quando tu contrata um assessor de imprensa, o que é ótimo, né? Depois de um nível de negócio que tu tem, tu vai aparecer em vários lugares, é ótimo para os empreendedores. Mas para o jornalista, o que a gente sempre quer? Exclusividade. Então, no momento que eu recebo uma notícia assim, não vai ser só eu que vou dar em primeira mão, vai ser eu, vai ser o Geração E, vai ser a Zero Hora, vai ser o Correio do Povo, vai ser todo mundo junto. O que para o empreendedor é ótimo, mas eu, agora, para vocês entenderem o lado de jornalista, a gente quer exclusividade, por quê? Porque para a gente vai gerar vários cliques para o nosso site, o que é muito bom para a empresa que a gente trabalha. A gente vai gerar fidelização de leitores, porque os leitores sabem, lá no Geração E, eles descobrem os negócios novos da cidade em primeira mão. Então, eu tenho que todo dia entrar no site, acompanhar as redes sociais. Então, tem tudo isso por trás. Então, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, a gente perdeu tudo isso. A gente perdeu o nosso core business, assim, que era falar sobre novos negócios. Por quê? Porque parou de abrir novos negócios. Só começou a fechar os negócios, né? Então, por um período, as notícias que a gente dava de fechamento bombavam, dava muito clique. Mas até que chegou um momento que a gente disse, tá, mas qual é o nosso papel? A gente não pode viver que nem uma funerária, ficar dando notícia de lugares que estão fechando. Então, a gente foi assim, em termos de jornalismo, foi um momento da gente repensar porque o que era o grande papel nosso? A gente falava dos negócios, dava um retorno para o jornal, essas coisas todas que eu falei, de visibilidade, mas principalmente, é isso que sempre me atraiu e toda a minha equipe, é o lado do empreendedorismo social, que a gente ajudava os negócios. Eu tenho certeza que quando a gente escreveu sobre o Coffee and Stuff, várias pessoas acabaram indo visitar vocês porque elas viram a matéria. Isso era natural, né? Isso era natural. Bem, né? Outros veículos, era muito comum, com certeza. E a gente adorava quando isso acontecia, porque a gente contava a história e a gente queria ver os negócios crescendo, porque a gente se orgulhava junto com vocês. Sabe, com os empreendedores e empreendedoras, nossa, a gente ficava vibrando muito, 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 assim. Porque todo mundo na vida, né, seja jornalista, seja professor, seja o que for, tu quer gerar um impacto na sociedade através do teu trabalho, né? Eu, pelo menos, assim, eu quero gerar um impacto na minha sociedade, na minha cidade, então eu vibrava muito. Oi? Não, fazer uma diferença, exatamente isso. Isso, fazer uma diferença. E aí, bom, então, isso daí que era o que a gente gerava aglomeração, né? Então não pôde mais, a gente não pôde mais gerar aglomeração. Gente, então a gente teve que repensar tudo do nosso trabalho, de ver como que a gente poderia ser úteis. E foi muito legal, assim, esse período de maturidade do projeto Geração E, que a gente começou a ajudar os empreendedores que estavam em casa e precisavam chegar até os clientes que também estavam em casa. Então, a gente começou a produzir conteúdos. Primeiro, a gente teve o que a gente chamou de vitrine do empreendedor, então dizendo para as pessoas como que esses negócios estavam funcionando. Depois, a gente começou a produzir conteúdos tentando ajudar esses empreendedores a terem mais visualizações pelas redes sociais, enfim, trazendo especialistas. Então, a gente começou a se colocar muito mais ainda no lugar do empreendedor e da empreendedora e pensar como que a gente poderia ajudar as pessoas a se manterem, né, vivas. E a gente queria mostrar todos os lados. Teve um momento na pandemia que alguns bares e cafés de Porto Alegre
mesmo teve ali um momento que queriam abrir e teve um movimento de empreendedores, de empreendimentos que não queriam abrir para se proteger, para proteger as suas equipes, e ali na Cidade Baixa principalmente. E aí esses empreendedores, eles estavam tomando essa decisão de não abrir de forma individual. Então o Charlie Brown disse, não vou abrir. E aí eu vi lá que o Charlie Brown disse que não ia abrir. O Chocolatra disse que não ia. E aí a minha colega viu. Não sei quem disse que não ia, minha estagiária viu. E aí a gente começou a reunir essas informações, falar com todas essas pessoas. A gente fez uma matéria dizendo sobre esse movimento da Cidade Baixa, que esses empreendedores não sabiam que os outros também estavam fazendo, e realmente se criou um movimento, e vários daí negócios na cidade resolveram não abrir e levantar essa bandeira de não abrir naquele momento. Sim, sim. Então foi muito legal de ver isso, assim, de como a gente conseguiu conectar mais ainda os empreendedores. Mas foi um período assim de muito aprendizado, de muita tristeza junto, né? De ver alguns negócios fechando ou interrompendo as atividades, mas muita felicidade também de ver outros se adaptando, que nem vocês fizeram. Enfim. E tudo isso de casa. Tudo isso de casa. Daí a gente também gravava podcasts em estúdio, a gente tinha um estúdio parceiro que era super legal, que era um estúdio super bem equipado, e a gente também teve que começar a fazer os podcasts pelo Zoom. Mas enfim, a gente também se deu conta que a gente pode fazer muita coisa à distância, né? Em termos de comunicação. E eu também, como professor, nossa, eu às vezes, vocês sabem que eu tenho uma bebê pequena, Aurora, às vezes eu passava o dia fora de casa, porque eu saía do jornal, ia dar aula para um aluno lá na Zona Norte, depois um aluno ali no Bonfim, depois... Então agora eu consigo dar várias aulas estando ali no meu quarto. Então a gente percebeu que é possível também a gente ter mais produtividade. Até tu mencionou a Aurora, que quando vocês nos visitaram, ela estava no forninho ainda, né? Tava na barriga. Daí até eu comentei contigo ali quando a gente conversou, assim, para te convidar e tal. Como é que é isso, Mauro? Assim, ó, ela nasceu e tal, e aí agora, né? Eu sei que ela já tá com 1 aninho e pouco, né? Como é que é isso, assim, de ter que ficar em casa o tempo todo e te organizar para funcionar profissionalmente em casa? Tipo, a tua mulher, a tua filhinha pequena, como é que foi isso? Como é que tá sendo isso? Nossa, foi um desafio grande no início, assim, mas por esse lado de tu poder estar perto da tua filha é muito legal, né? Porque, tipo, eu tô acompanhando tudo dela. Eu tô sempre ali. No jornal, por exemplo, eu tenho alguns momentos do dia que eu preciso estar totalmente focado, né? Que nem vocês participaram de um podcast nosso, ou às vezes quando a gente faz uma live que nem essa, eu tenho que estar na frente do computador ou na frente do celular por aqueles minutos. Mas na maior parte do meu dia, pelo jornal, eu começo a escrever um texto, daqui a pouco eu posso dar uma levantada, ir lá brincar um pouco com ela, voltar ou fazer um café. Então eu consigo circular pela casa, então é muito legal poder acompanhar tudo isso, sim. E a Fernanda, minha esposa, ela tá trabalhando de casa também nesse período, ela estava desempregada, hoje em dia ela está trabalhando com costura criativa, então ela faz de casa. Então a gente está os dois, né? Obviamente qualquer outro negócio que ela estivesse fazendo também seria em casa, mas enfim, nós dois estamos ali todo momento para Aurora, então isso é muito legal. Claro que tu vê, por exemplo, assim, na bebê, que tem coisas que o desenvolvimento dela não é o mesmo do que se tivesse tudo normal acontecendo, se ela tivesse tendo mais contato com outras crianças. Por exemplo, ela está com 1 ano e 4 meses e ainda não está caminhando solta, sem segurar na nossa mão. Justamente, eu acho que por esse fato do isolamento, dela não estar vendo outras crianças. Então, tem essas coisas assim que os bebês sentem também. E das aulas, né? Isso também é uma coisa, eu acho que é legal, que vocês têm um público bem grande de professores que seguem vocês, e a gente sabe, né? A aula não tem essa de eu dar uma levantada e ir lá brincar com ela. A aula, tu tem aquela 1 hora, tu tem que ficar 1 hora na frente do teu computador ou teu celular interagindo com o aluno, então é um pouco mais difícil. Por isso que eu limito bastante, assim, eu tento ter uma agenda bem organizada de aulas para não ter muitas por dia, porque a gente sabe que demanda demais, né? Sim.
Eu vi que ela, às vezes ela é uma ajudante meio a contragosto, né? Ela é uma estagiária. É minha estagiária agora. Eu adoro as histórias dela. Sim. A estagiária não tá muito afim hoje. É, exatamente. Ai, não, que sarro. Às vezes eu mando áudio lá pra equipe também, daí é um momento que eu tô segurando a Aurora, daí ela fica reclamando do meu colo, daí eles brincam. Ai, tá, a estagiária tá mandando fazer isso ou aquilo. Ó, o Hugo tá dizendo ali, a Laura começou a andar firminho há 1 ano e meio em tempos fora pandemia. Ó, Olha aí, viu? É, também depende de cada criança, né? claro, isso é muito. O que eu tenho notado muito, sim, é que as crianças estão começando a falar muito cedo. Elas estão falando agora Sim. antes de 1 ano, assim, elas já estão. Gente! A Aurora ainda tá devagarinha, mas assim, tu bota um celular, alguma coisa na frente dela, ela já sabe tudo também, né? E olha que legal, o Hugo, ele, pra gente, né, falando dessa comunidade de empreendedores que a gente cria, o Hugo é dono do Macro Office, que é um espaço de coworking ali, super legal aqui em Porto Alegre, e ele também, a gente se conheceu através do Geração E, ele virou parceiro, enfim, como é legal essas conexões que a gente faz, né, sempre, uns com os outros. Muito legal, até eu gosto muito, assim, eu acompanho, né, o Instagram, eu sempre vejo os stories e tal, e aí vou lá, né, na página, ler as reportagens, né, é muito legal, assim, tu vê as ideias novas surgindo, sabe, pessoas, assim, coisas que talvez, se não fosse por esse momento de pandemia, talvez as pessoas não fossem pensar nisso agora, né? Claro, em algum determinado momento, né? E também como é bom tu ver, às vezes, negócios de pessoas que tu conhece, né? Por exemplo, recentemente apareceu a Senhora dos Doces, né? Sim! Da Silvia. Ela Silvia. trabalhava comigo lá na Uniriter. Na Uniriter, né? Então, tipo assim, pá, que legal, sabe? Saiu no Geração E e, poxa... Isso é muito bom. Sim, e isso era uma coisa que faltava aqui no Rio Grande do Sul e que a gente tinha essa missão desde o início, que era justamente isso, humanizar o empreendedorismo. Porque o que acontecia muito nos outros veículos que já atuavam aqui no Rio Grande do Sul falando de negócio e de economia? A gente não sabia a cara das pessoas por trás dos negócios. E é isso como tu tá falando, Lisa. Tipo, quando tu vê quem tá atrás daquele negócio, e às vezes é uma pessoa que tu conhece, às vezes é um vizinho teu, tu tem um outro carinho, um outro apreço, né, pelo negócio. Que nem, por exemplo, quando vocês abriram o Coffee and Stuff, nossa, eu levei uma vez, eu tive a oportunidade de levar só uma vez meus alunos lá. Mas, assim, é outra experiência tu ir num lugar de amigos teus, né? De pessoas que tu conhece, do que tu ir num lugar onde tu é tratado de forma fria, assim, só como mais um cliente. Então, como é importante... mais um. Então, como é importante mesmo tu mostrar quem está por trás dos negócios, né? Nossa, o Geração E fez 5 anos esse ano. Há 5 anos, a gente tem uma edição impressa por semana. Há 5 anos a gente mostra as caras das pessoas. Sempre a capa do Geração E são pessoas. Sempre, sempre, sempre. A gente não abre exceção. Claro, só tipo no fim do ano, quando tu vai fazer um caderno lá de previsões para o ano seguinte, não sei o quê. Mas assim, ó, sempre são pessoas. Porque a realidade é essa, né? Sim, exato. Tipo assim, tu não é um número, sabe? Tu não é... É muito como tu falou, né? Tu abre o caderno de negócios e aí, porque a empresa com capital de não sei o quê, não, calma, peraí, né? Alguém tá ali atrás, alguém pensou naquilo, né? Isso é o sonho de alguém. Eu acho que isso é também uma coisa muito importante, assim, né? Porque é toda uma energia que é colocada naquilo ali. O mínimo que tu quer é que as pessoas gostem, né, do que tu tá fazendo. Eu acho que... E quando tu vê que aquelas carinhas ali realizaram um sonho, tu como leitor, né? Tu vê que tu também pode realizar o teu.
né? Por mais distante que às vezes possa ser, por isso que a gente sempre que possível, a gente tenta falar também de números, né? Mas assim, sempre pelo viés das pessoas, para as pessoas entenderem como que aquelas pessoas que estão no jornal realizaram o sonho delas. Para quem está lendo também possa ver que é possível, porque é muito possível. E como eu falei no início aqui da live, né? Tipo, que nem eu. Tipo, eu fazia as coisas acontecerem do jeito que eu conseguia na minha vida. Tipo, que nem eu falei lá no início, eu queria ser professor, não esperei eu ter um diploma. Depois, né, eu fiz uma pós-graduação na Uniriter de ensino de língua inglesa. Mas eu nunca esperava, assim, sabe, a hora certa para fazer as coisas que eu queria. E nem no jornalismo também. Eu acho que é um pouco isso. Tipo, às vezes a gente fica esperando a hora certa. Para muitas pessoas, a hora certa está sendo essa pandemia, né? Porque muita gente perdeu o emprego, muita gente ganhou aí uma rescisão. Enfim, teve esses dias a gente fez um podcast que eu achei muito interessante com uma guria que abriu agora um café, Dengo Gastronomia, que chama lá no Quarto Distrito. Não sei se vocês viram. E daí a gente perguntou para ela, mas assim, o que te deu coragem de abrir um negócio no meio dessa pandemia? E ela falou assim, ó, a pandemia me mostrou que eu não estou no controle de nada, que, tipo, na semana que vem eu posso morrer, alguém da minha família posso morrer. E foi isso que motivou ela. Ela disse, por que não agora? Porque pode ser nunca, por que não agora? Exatamente. Eu achei muito interessante essa visão, né? Porque às vezes a gente, assim, fica naquela coisa de planejamento, de botar tudo no papel, de tudo ficar esperando. E às vezes, né? Tipo, a gente sabe que nada tá... Não, é verdade, assim, eu concordo contigo, assim, sentido, eu acho assim que, claro, tu ter uma pequena noção já ajuda. Né? Com certeza, Mas realmente não dá, e assim, eu gostei muito do que tu falou, assim, essa coisa de tipo, eu não esperei, eu saí e fui fazendo, sabe? E eu acho que às vezes a gente é tão, como é que eu vou dizer, tão tolhido, né? Não digo, vou dizer, pela sociedade, mas, claro, não é bem pela sociedade, mas, assim, as pessoas que estão à tua volta não sabem que elas estão fazendo isso. Mas é toda uma cultura, uma mentalidade de não pode fazer por causa disso ou por causa daquilo. Eles esperam que tu siga regras. Exatamente. Né? E que assim, tu tem que fazer isso porque agora é o momento de fazer isso, que é o momento de fazer isso. Tanto que quando eu estava falando, quando a gente foi abrir o Coffee and Stuff, várias pessoas chegaram para nós e disseram, gente, não faz isso. Vocês vão deixar um salário, vai fazer um concurso pro Estado, para não sei o quê, vocês vão deixar um salário para se aventurar. Sim. Imagina. Né? Entende? E assim, eu não fiz, eu tô aqui e a gente tá sobrevivendo aqui. O Office tá aí, tá online. E a gente tá trazendo ele online, tentando levar a mesma experiência que tu teve lá dentro algum dia pra tua casa. Entendeu? Fazendo o possível para que isso se... Não sei se era assim que eu entrei, Sim. Né? E quantas coisas vocês aprenderam nesse caminho, né? Quantas pessoas vocês conheceram? Quando eu comecei a escrever sobre empreendedorismo, isso era uma coisa que me falavam muito, assim, porque a gente teve muita preparação em falar com professores e especialistas. E eles repetiam muito essa coisa de que aqui no Brasil, como a gente demoniza a cultura de falir, por exemplo, não dar certo um negócio aqui no Brasil. Tipo, as gurias abriram o Coffee and Stuff e não deu certo, coitadas, sabe? Tipo assim, acabou a vida delas. E lá fora, gente, hoje vocês também devem saber, por lerem mais sobre empreendedorismo, quanto mais empresas tu quebrou, mais valorizado tu é. Porque cada vez que tu quebra, cada vez que tu recomeça, tu aprendeu. E essas coisas que tu aprendeu, tu tá levando pro teu próximo passo. Então, eu acho que é isso mesmo. Que nem a Lígia falou, claro, tu tem que ter os pés no chão, tu tem que ter uma segurança, porque senão também não adianta eu tenho um sonho de abrir um café, vou lá pegar um super empréstimo, vou ficar com dívida até os cabelos, não vou nem conseguir aproveitar aquele meu café, porque eu vou estar tão estressado, né, que eu não sei nem administrar, fiz tudo na correria, que não vai dar certo. Mas, tipo, se tu tem os pés no chão e um sonho junto, eu acho que não tem por que
ter medo de não dar certo, de que nem a Mel falou, de largar um salário, ou, né, essa coisa também de serviço público já tá para lá de antiga essa história, né, de vai fazer um concurso público para ter estabilidade, porque nada é garantido, né? Nada garantido. Pelo amor de Deus, não é? É bem isso, assim, não, eu concordo, é bem isso mesmo, assim, até a gente, com tudo isso que está acontecendo, a gente, claro que nós queremos, nós vamos reabrir, a gente só não sabe quando, mas também isso tá nos dando a oportunidade de moldar o nosso negócio, dar uma repensada no que foi feito para né, para reabrir diferente, possivelmente melhor, e, né, eu acho que é preciso ter essa visão crítica, né? Isso... Sim, e abrir de uma forma que, por exemplo, que se surgir uma outra crise, vocês estejam preparadas para funcionar ou não funcionar, mas enfim, assim, estejam preparadas, né, mais com coisas mais previsíveis, né, assim, com coisas mais que vocês consigam gerenciar. Exato, claro. E o que tu acha, Mauro? Oi, desculpa. Não, só uma coisa que eu estava pensando que eu agora participando aqui dessa live de vocês, me surgiu de dar uma ideia que o Spoiler, por exemplo, está fazendo lives parecidas. Não sei se vocês já viram, que até é uma ex-estagiária minha que faz as lives deles. E o Spoiler, por exemplo, sempre nas lives, eles mandam para o convidado um drink, e daí a pessoa que está entrevistando está tomando o drink do Spoiler e o convidado também na casa dele. Uma coisa que vocês podiam fazer era isso também, tipo, nas próximas lives de vocês, vocês estarem degustando coisas da Coffee and Stuff juntos. Eu tô fazendo merchan, assim. Tu tá aí, ó. Eu também queria, podia ter mandado aqui pra praia. Tem uma amiga minha de São Paulo que ela vê as coisas do café e diz, não, quando é que tu vai me mandar? Eu disse, pois é. Um dia eu te mando. Não, mas esse Mauro, até a gente já conversou a respeito. A gente sinceramente não tinha pensado nisso nas lives, mas gostamos da sugestão. O que a gente tinha pensado, que a gente vai fazer, na verdade, nós vamos voltar às nossas Coffee and Stuff Talks em inglês. E aí as pessoas que participarem vão estar com os produtos. Legal. Só tá alinhando agora direitinho para saber quando os horários. Vai ser a primeira. Nós vamos chamar para te participar. Muito bem, ótimo, pode chamar, vou adorar. Nossa, me lembro que uma vez vocês mandaram lá para a redação do jornal pra gente o brownie de vocês. Meu Deus, que coisa bem boa. Acho que foi o melhor brownie que eu já comi. Obrigada. Sério, é muito bom, gente. Quem estiver assistindo aí, logo depois, peçam esse brownie que é muito bom. Vou fazer um teaser, eu vou ali buscar porque eu acabei de fazer ele. Ai, meu Deus. Pior que a minha imagem de vocês continua travada, não vou nem... Só apareceu na hora que tu mostrou o copo, depois travou. Não vou nem enxergar o brownie. Melhor assim, não vou ficar com tanta vontade. Não, mas eu não vou fazer isso, eu não vou judiar. Mas me diz uma coisa, Mauro, o que tu acha do jeito que as coisas estão indo, tá? Com essa questão, tu até começou já a live comentando com essa questão de o pessoal não tá respeitando, né? Tu acha que vai longe essas restrições? Tu como jornalista, né? Que tá mais por dentro dessas, né? Do que tá rolando por aí. O que tu acha? Olha, eu acho que assim, tem que ir, né? Eu acho que tem que ir e tem que começar, tipo, as restrições têm que começar pelos estabelecimentos. Os estabelecimentos têm que impor as regras. Tipo, já aconteceu muito, tanto em Porto Alegre, de ir em alguns lugares que os empreendedores estão sem máscara, que os empreendedores não estão respeitando. Então, acho que assim, ó, enquanto a gente não souber, que ninguém sabe se a vacina vai funcionar, quanto tempo a vacina vai funcionar, né? Então, não tem como a gente prever isso. E enquanto a gente tiver essa pandemia, tá na responsabilidade, ó,
claro, of course, de todos os setores, o público, obviamente, mas o privado também, né, de dar o exemplo. Eu acho isso muito importante. Eu, aqui na praia, né, como eu falei, tem uma sorveteria aqui na esquina da minha casa e a dona tá ali na entrada, ela não deixa entrar na sorveteria ninguém sem máscara. Daí o que ela fez? Claro, ela não quer perder cliente, então o que ela fez? Ela comprou um estoque de máscara e para os clientes que estão tentando chegar sem máscara, ela está dando as máscaras para as pessoas entrarem, mas assim, e daí, né, fez todas as marcações no chão, a sorveteria, sabe, aqui na praia cada um se serve, então ela colocou também luvas, cada pessoa que vai servir tem que botar a luva, no fim joga no lixo a luva, então, pelo que eu vejo, assim, eu acho que é isso, né, tipo, e o que a gente lê, assim, no jornal, é claro que, assim, por eu trabalhar num jornal de economia e negócios, a gente convive muito, assim, eu nem tanto por estar mais do lado de um perfil de pessoas como vocês, assim, de empreendedores, mas esse pessoal bem grandão, assim, da economia, eles estão querendo muito que a economia volte de uma forma de como era antes, né? Tipo, meio que fingir que a pandemia não existe mais, né? Então, assim, eu vejo muito nas relações, assim, dessas entidades empresariais, uma postura meio assim. Mas eu não concordo. Eu acho que a gente tem que se cuidar muito, assim, porque eu acho que é um senso coletivo nesse momento, né? Eu Sim. acho que é isso que precisa. É bem complicado isso, assim, né? Tu vê muitas pressões, né? Mas tu fica naquelas, assim, tá, e aí... Né? Às vezes, eu pelo menos eu posso, né? Acho que a Mel também, acho não, tenho certeza que a Mel também se sente assim. Às vezes eu me sinto uma idiota por sim. seguir as regras, ser Sim. até um pouco neurótica com certos comportamentos, né? E aí tu vê as pessoas que não estão respeitando, sabe? Aí tu pensa assim, tá, sou eu que tô fazendo, eu sou exagerada ou, né? Então parece que tu tá de mão atada, né? Mas aquela mão atada, mas aí tu pensa assim, não, mas eu tô fazendo a minha parte, porque eu tô protegendo meus e o próximo que eu não conheço, mas eu tô fazendo a minha parte, sabe? Aí tu te sente assim, eu deito com a cabeça no travesseiro, tranquilo do que eu tô fazendo. A gente vai ter a consciência tranquila, né? Sabe? As coisas aqui são feitas com extremo cuidado, sabe? Então... E eu acho que é essa a opção, e eu acho que é importante que os clientes, né, que a gente passe isso para os clientes também, que a gente, os empreendedores, né, quem tem um negócio que está agindo dessa forma, porque eu acho que muita gente, a maioria das pessoas está sabendo valorizar isso, quem está cuidando. Né? A gente até também fez lá no Geração E um podcast que aconteceu uma situação, uma outra cafeteria aqui de Porto Alegre, que o pessoal começou a xingar eles nas redes sociais. Nossa, eu vi. Tu viu? Por eles estarem não deixando as pessoas entrarem, né? Fazendo só takeaway e delivery. Daí teve um cara que começou a xingar nas redes sociais e aí a empreendedora disse, olha, eu acho que também o público tem que saber respeitar, né? Que tem locais que não estão nem aí, que estão abrindo, funcionando normalmente, mas tem que respeitar os que querem preservar a vida. Claro. E eu acho que nesse momento é o mais importante, né? Eu fiquei sabendo, eu tenho uma conhecida na Alemanha, eu não sei se ela mora em Berlim, e ela postou fotos da academia onde ela vai hoje, dizendo assim, meu último dia antes do lockdown. Imagina, tudo de novo. Tudo de novo, na Alemanha, né? Então a gente fica assim, poxa, sabe, se lá que a coisa foi muito forte, tá acontecendo de novo, eu fico pensando, e aí, né? E aqui, mas... E é o que o pessoal fala, né? Que tem muita gente falando aí que agora, nesse período de eleições, estão liberando muita coisa, assim, para não se estressarem também. Mas aqui no litoral, a gente estava falando hoje na minha família que, assim, tu percebe, assim, visivelmente por que a pandemia continua
se espalhando assim numa velocidade tão forte que, tipo, tem muitas casas com muitas pessoas, assim, que tu vê que é gente que chega para curtir o dia, fazer festa, muita gurizada fazendo festa. Tem uma casa aqui perto da minha casa que só hoje de manhã, às 8 da manhã, estavam fazendo tipo uma rave, tinha 11 carros lá. Tipo, e antes eu fui também buscar um crepe ali na praça, como falei no início. Nossa, tinha no mínimo uns 40 jovens, assim, todo mundo sem máscara, e eu acho que esse perfil, assim, de pessoas é que continua espalhando. Pior, né? Tem um amigo, Não vai muito longe. Esses dias eu fiquei apavorada. Uma amiga minha me mandou mostrando como é que tava a noite na Padre Chagas. sim, Nossa! imagina. Sabe, assim, eu ainda perguntei, ainda mandei a resposta pra ela assim, disse assim, ai, bem capaz que é hoje que tá acontecendo. Aham. Ela disse, não, É tá agora. acontecendo agora, nesse exato momento. E eu, Meu meu Deus. É Deus! claro, a gente entende, né? Tipo, tá todo mundo louco pra sair, pra abraçar, pra falar cara a cara como a gente fazia antes. Louco, garanto que vocês estão loucas pra abrir uma nova unidade em algum lugar e receber um monte de gente. Mas é que, gente, não é uma escolha, eu acho, não é uma escolha de ninguém isso, né? Como a menina falou, não é algo que está no nosso controle. Exatamente. A gente não tem o controle disso. Ai, que loucura. Ai, mas, Meu Malta, Deus. assim, ó, muito, muito obrigada pela conversa. Ela tá maravilhosa, mas daqui a pouquinho o Instagram vai começar a nos dizer que já passou. Nossa, passou muito rápido, é verdade. Muito rápido. Quando a gente se diverte, a gente não vê o tempo passar. É verdade. Que coisa boa. Coisa De boa. novo, eu que quero agradecer, eu adorei poder falar um pouquinho sobre mim, um pouco sobre as coisas que eu vejo. Quero deixar uma dica também aí de uma dica assim que eu acho que eu aprendi nesses anos ouvindo tantos empreendedores e empreendedoras e uma coisa que vocês aplicaram que eu acho que para um negócio dar certo é tu apostar num nicho, né? Tu apostar num diferencial. E eu acho que vocês fizeram isso muito bem nessa coisa do inglês e do rock que vocês conseguiram criar. Então isso diferenciou vocês, né? Fez vocês aparecerem não só no Geração E, mas em vários outros lugares na mídia. Então, se eu pudesse deixar uma dica aí para outras pessoas que estão pensando em um dia abrir também um negócio quando essa pandemia passar, ou mesmo durante a pandemia, né, de uma forma possível de funcionar, mas eu acho que é apostar nisso, apostar justamente. Leiam lá, gente, procurem no Google o exemplo do Coffee and Stuff, tá super legal o conteúdo com vídeo, com tudo, que eu acho que é uma história de vocês é super inspiradora. Obrigada, Mauro. Obrigada, Mauro. A gente fica bem feliz de ouvir isso, assim, com todos os desafios que a gente tem, claro, não somos as únicas, mas, né, obviamente só pode falar por nós, com todos os desafios que a gente tem enfrentado, é legal, é reconfortante ouvir esse tipo de coisa, sabe? Porque mostra que a gente fez alguma coisa certa e vamos, né, se agarrar a isso para melhorar cada vez mais, né? Errar, aprender e, né, evoluir. Com certeza. E eu acho que a maior prova, né, é que esse sentimento da gente ficar órfão, né, quando fecha o negócio. E eu vi quando vocês anunciaram esse período de fechamento, muita gente, né, comentou lá nas redes sociais de vocês, onde que eu vou agora para praticar inglês? Onde que eu vou agora para levar meus alunos? Então, acho que essa é a maior prova, assim, também, quando o negócio estava indo bem, é esse sentimento de que a gente fica órfão, né, quando o negócio fecha. Não, mas nós vamos voltar. Isso Com é uma certeza. promessa, não só para uma promessa para nós mesmas, mas, né? Vão voltar físico, porque continuam operando, né? Não, com certeza. Esse aí nós nunca fomos a lugar nenhum. A gente o pessoal diz assim, às vezes eles mandam mensagem, vocês estão abertos? Aí eu falo, sim, nós estamos abertos no delivery. Isso aí. Sim, estamos abertos. Sim, é verdade. Para isso. quem gosta de um brownie, por exemplo, que nem eu, que só encontrava lá, continua encontrando no mesmo lugar. Agora em 2 versões, né? Não provou ainda. A outra eu não provei ainda. Velvet, esse eu não provei ainda. É novo. Então assim, ó, fazer uma propaganda. Eu amo brownie, eu sou apaixonada por ele.
Ontem mesmo eu comi um inteiro sozinha, né? E assim, a gente tem a New York Cookie, tu já viu ela? Não. É Ah, aquela. eu vi aquela recheada, né? Tipo, 2 andares, uma coisa assim, Não, que ela vocês é postaram. assim. É o último Ela é post nas redes recheada. sociais, né? Esses dias eu não me aguentei, sobrou uma no domingo, né? Aí eu disse, eu vou comer. Aí eu peguei assim, eu que parti ao meio pra mim e pra Lisa e deixei o dela lá e vim aqui pro meu quarto. Aí eu peguei assim, tava o celular dela em cima da minha cama, eu agarrei o celular dela, gravei eu falando, eu disse assim, meu Deus, eu tô fazendo propaganda pra Pra mim mim. mesma. É Meu, isso aí. Mas Se a gente não gostar, né? não, é que tá. E aguarde, dá um spoiler aqui, né? Cardápio de verão a partir de terça-feira, então haverá E que novidades. legal. Ah, coisa boa. Vou estar acompanhando aqui. Mas Ai, assim, ai. ó, muito obrigada, Mauro. avisa, Mauro, quando tu voltar pra Porto. Isso. Tá, pode deixar. Um ótimo. Eu sei que apesar de vai trabalhar amanhã, mas um ótimo feriado, Final de feriado. trabalhando. Obrigado, gente. Para Manda um vocês pra também. Aurora pra gente. Tá, pode deixar, já deve estar dormindo agora. Querida. Coisa querida. E muito, muito obrigada por participar da live com a gente. Foi muito Ah, bom. imagina, e parabéns para vocês pela resiliência e que muitos anos aí de sucesso. Muito Obrigada. obrigada. Um beijão. Um beijo. Então tá, beijão. Beijo. Tchau. Obrigada, galera, por participarem. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Obrigado.